Boa tarde para todos aí que estão nos assistindo. Nós, aqui da CTB do Rio de Janeiro, estamos hoje aqui nessa live para convidar todos os nossos companheiros e companheiras, dirigentes dos sindicatos, movimentos sociais do Rio de Janeiro, a estar atento, porque amanhã nós vamos fazer o nosso 1º de maio solidário. Nosso 1º de maio, depois de muitos anos, aliás, é inédito. Nosso 1º de maio não está nas ruas. Oi, Paulinho. Maio será... Oi. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Show. Estou te ouvindo e já estamos no ar. Né? Ok. Estava falando aqui que esse ano, né, nosso 1º de maio será inédito. Ele não será nas ruas. Nosso 1º de maio acontecerá nas redes sociais. É um 1º de maio virtual. Né? Então, já estava aqui convidando nossos companheiros e nossas companheiras, dirigentes sindicais, nossa militância dos movimentos sociais, a compartilhar da nossa expectativa amanhã. Nossa expectativa é de um grande 1º de maio, grande 1º de maio solidário. Ainda há pouco eu estava aqui conversando com a nossa amiga Helena Bretas, numa live, e falava sobre o Rio de Janeiro. Falava sobre esse projeto que o governador Wilson Witzel mandou para a Assembleia Legislativa, que privatiza a SEDAI, privatiza as universidades, privatiza órgãos de pesquisas, né? Órgão de assistência social, e aproveitei também, falei sobre o 1º de maio. Acho, Dani, que a gente precisa conversar com nossa base, os trabalhadores representados pelos nossos sindicatos, da importância do 1º de maio. Porque a mídia corporativa, essa mídia empresarial, eles não dizem o que é o 1º de maio, qual é o seu significado, qual é a história que tem por trás dessa data. Muita gente morreu para que a gente tivesse um 1º de maio. Muita gente foi presa, muita gente lutou para que a gente conseguisse ter uma data como essa. Aliás, as leis que regem o trabalho no Brasil e no mundo, elas foram conquistadas com muito suor, muito sacrifício dos trabalhadores. Então, a gente precisa dialogar com a nossa base, nossos companheiros e companheiras, e não é um simples feriado. É o Dia Internacional do Trabalho. É do trabalhador e da trabalhadora, verdade, né? Mas o Dia Internacional do Trabalho. Eu sempre faço questão de enfatizar, né, do trabalho, porque os patrões, eles não trabalham com essa ideia. Você mesma, né, é chamada de colaboradora, né? Na tua empresa, né? Não é isso? Diversas vezes, né? É assim que nos tratam. Como se a gente tivesse opção ou não de colaborar, né? Enfim, então, assim, a gente chamou hoje, né, nossos companheiros da direção para a gente falar sobre essa data. Né? Falar da CTB, falar das centrais sindicais, falar dos sindicatos, né? Da importância dos sindicatos, da importância das leis, né?
da importância das centrais, da importância dessa data, e também falar sobre esse momento que nós estamos vivendo. É um momento, né, que muita gente está morrendo, muita gente está doente, né, motivado por essa questão da pandemia aí, do coronavírus. Então, assim, nós já temos aí o Rafael na sala, né, tem a Dani. Queria passar para você, Dani, para você aí dar boas-vindas para os nossos espectadores, né, o pessoal que está nos acompanhando. Então, boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Para mim é uma grande honra, né, e um prazer estar aqui nessa sala hoje, representando aí o presidente dos sindicatos comerciários, uma vez que é um desafio, né? Márcio tem feito várias lives aí, está bem já descontraído e afinado com esse negócio, mas a gente tem a dificuldade, né, de ver o trabalhador hoje podendo se expressar uma vez da perda de direito que nós temos hoje e do desespero socioeconômico que nos acomete, né? 1º de maio, como você falou, é um 1º de maio realmente diferente, porque a gente está acostumado a estar na rua. A gente está acostumado a estar na rua e dessa vez a gente vai precisar estar dentro de casa, né? Porque precisamos nos proteger, precisamos estar vivos, combativos para quando começar, né? O Sindicato dos Comerciários vem vivendo, né? Que são os trabalhadores de mercado. A cada dia a gente tem tido notícias de que a galera tem adoecido, que a galera está morrendo, e é um desafio para a gente estar junto com os órgãos competentes para estar notificando esse ambiente de trabalho, né? A gente viveu aí o 28 de abril, de memória às vítimas de acidentes de trabalho, e a cada dia a gente vem vivenciando os acidentes de trabalho. Agora, Paulinho, a gente está com uma vitória, né? Porque o parágrafo 29 da MP 927 foi retirado e a Covid-19 entra como uma doença ocupacional, como uma doença do trabalho, e isso para a gente, nesse momento de tanta turbulência, de tanto sofrimento que o trabalhador vem sofrendo, não só para a categoria comerciária, mas para os bancários, para o pessoal que está nas frentes de trincheira nos hospitais, né, os enfermeiros, os médicos, e aí poder ter a Covid-19 hoje considerada como uma doença ocupacional. É uma tristeza dizer isso, né? Mas é uma vitória, porque com tantos trabalhadores no comércio, a gente sabe que estão se contaminando dentro dos seus postos de trabalho, e ouvir que isso não era uma doença do trabalho, para a gente era uma grande perda, uma grande tristeza. Mas quando a gente avança nisso, para a gente acaba sendo uma vitória dentro desse nível. Você dá boas-vindas ao nosso amigo Serafim. Serafim, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, presidente. Estamos iniciando a nossa live aí, que a Dani já deu aí as boas-vindas. A gente está aqui conversando, Serafim, sobre a importância do 1º de maio. Estava aqui conversando aqui no início, que essa data ela não caiu aí por acaso, né? Não chegou por acaso, não chegou alguém e falou: olha, o dia 1º de maio vai ser feriado. Se foi um dia conquistado com muita luta, né? Muito sangue. E a gente comemora essa data não descansando, né? Descansa, mas luta, né? E esse ano a gente não vai estar nas ruas. Tradicionalmente, a gente está nas ruas, né? A gente faz os nossos eventos nas ruas, né? Um evento cultural, um evento político, um evento de massa. E esse ano nós vamos estar massificando,
né, a convocação para que o nosso 1º de maio aconteça nas redes, né, seja o 1º de maio solidário virtual. Então vai ser um 1º de maio diferente, inédito, né? A gente nunca teve uma experiência como essa aqui no Brasil. Pelo menos não eu não sou contemporâneo dessa coisa, né? Aliás, não existe recentemente nenhum 1º de maio virtual. Então, assim, queria já passar a palavra para você aí, para você, né, tecer suas considerações, falar sobre a importância desse 1º de maio para a gente aí. Bom, Serafim? Tudo bem. Primeiro, boa tarde a todos e a todas que nos assistem, né? Dizer da nossa extrema felicidade de estar ombreado dentro da CTB com lutadores e lutadoras que fazem desse movimento sindical a verdadeira luta para a transformação desse país. É bem verdade que, como trabalhadores, todos nós assumimos a responsabilidade com a reafirmação dos valores da classe trabalhadora a despeito dos nossos detratores, né? E o 1º de maio ele acaba trazendo essa reflexão para a gente, porque, de certa forma, como você bem pontuou, presidente, não é uma data festiva, na realidade, ela é uma data de comemoração, porque nós nos reafirmamos como trabalhadores e nós sempre fizemos as nossas movimentações dialogando com esses trabalhadores acerca da importância desse mundo do trabalho. Esse mundo do trabalho muito destruído pelas últimas propostas, sobretudo de reforma trabalhista, né, que é um grande retrocesso, um desmonte das conquistas que a gente tinha garantido ainda com a consolidação das leis trabalhistas e que hoje a gente tenta retomar o debate para a gente poder reformular essa discussão, mas sabemos que estamos muito aquém ainda de uma vitória, sobretudo com a conjuntura direitosa que assumiu o controle desse país. Ainda ontem a gente conversava, né, Paulinho, na nossa reunião de direção, né, acerca dos retrocessos que a gente vai vendo, inclusive aqui no Rio de Janeiro, quando você pontuou muito bem do programa de desestatização recuperado pelo governador Witzel, em que a gente, por esses meios agora modernos aqui das redes sociais, nós tentamos aí sensibilizar não só os parlamentares, mas a sociedade civil acerca do perigo dessa proposta, sobretudo para a população e para os trabalhadores. Nesse momento, dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na Policlínica Piquet Carneiro, trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, eles ali arriscam as suas vidas para poder salvar outras vidas. Pessoas ali abnegadas que, ao mesmo tempo que se doam à população, são golpeadas por aqueles que deveriam protegê-los. Então, assim, a gente tem hoje uma grande responsabilidade na nossa central, a gente tem aí uma luta enorme pela frente e o 1º de maio é um momento de grande reflexão. A nossa CTB Nacional, ela produziu um vídeo maravilhoso e até peço que, se possível, a gente consiga colocar ao fim dessa live, né, que está sendo ao vivo, para a gente poder reproduzir a discussão histórica que a nossa CTB Nacional faz do 1º de maio, para que todos os trabalhadores e trabalhadoras, quando eles chegarem nesse dia, poderem pensar como nós conseguimos chegar aqui e como nós conseguimos nos reafirmar como trabalhadores e trabalhadoras com um grande compromisso de que nós somos a mola mestra desse país. Infelizmente, nós não podemos falar a mesma coisa dos dirigentes, tanto a nível nacional e estadual e até mesmo no município, que é onde a gente vive. Mas com a força da nossa luta, enquanto trabalhadores, eu acredito que a gente pode mudar essa realidade. Companheiro Paulinho. Serafim, segura aí que eu estou recebendo um produto aqui. Continua, me dá um minutinho. Tá bom. Deixar um outro recado aqui. Acho que é lamentável esse momento de pandemia que a gente vive. E mais lamentável ainda, a gente também ter as mensagens, né, sobretudo do presidente da República, que incentiva, ao contrário do que todas as autoridades
da OMS e todas as autoridades que trabalham com a ciência de que isso é só uma gripezinha e que ele não tem nenhuma responsabilidade com isso. É lamentável. O importante é que cada um de nós que temos consciência acerca do que está acontecendo, que a gente estimule as pessoas a ficarem em casa. É a única forma hoje da gente... Pois não, Dani? Serafim, é interessante até que você coloca isso, né? Porque agora ele também fala que ele não tem nada a ver com isso, né? E daí se estamos morrendo, né? Ele daí desdenha, se estamos adoecendo. Ele desdenha das mortes e dos sofrimentos dos seus familiares por conta dessa pandemia. Agora, a própria revista Época noticia um vídeo de seu filho mais novo, que ele chama de Garanhão, dizendo que prefere morrer de uma gripezinha do que transando. Olha a ponto que nós chegamos. Então, a gente tem aí um desgoverno e, como trabalhadores e trabalhadoras, nós lamentamos muito esse quadro e esperamos que a população não entre nessa lógica de pandemônio que esse presidente está propondo. Que a gente tenha a responsabilidade e a disciplina consciente de ficar em casa, de fazer a profilaxia lá da higiene com as mãos e utilizando as máscaras, e que a gente consiga vencer isso, sobretudo com a orientação da ciência, porque as pessoas que estão estudando, elas têm responsabilidade com aquilo que elas, de certa forma, estão falando, ao passo que a politicagem não vai levar a gente a lugar algum, apenas uma discussão insensata, inconcebível e desnecessária nesse momento. Serafim, é verdade. É bom a gente aqui também aproveitar e ir um pouquinho mais fundo nesse debate do nosso Brasil. Você vê o seguinte, né? Como que essa pandemia encontrou o nosso país. Há pouco mais de 5 anos, o Brasil passava por uma fase, não vou dizer espetacular, mas uma fase em que nós podíamos olhar para o lado que a gente não enxergava ninguém dormindo embaixo das marquises. A gente olhava para o lado, o vizinho estava empregado. Nos morros, nas favelas, a gente via churrasco para tudo quanto era lado, né? Meu amigo, hoje o Brasil tem aí aproximadamente 12 milhões e meio de empregados. Estudos recentes, né, de órgãos confiáveis dizem que nós temos em torno de 50 milhões de pessoas, assim, são aquelas pessoas que estão fora, né, do mercado. É o neném. Exatamente. E não estou falando dos desalentados, precarizados, quer dizer, pessoas que não têm direitos. Só para dar um dado, no Rio de Janeiro tem quase 500 mil pessoas uberizadas, né, trabalhando de qualquer maneira para ganhar um qualquer. Então, o Brasil, ele deu um cavalo de pau. Em 4 anos. Nós tínhamos os setores econômicos aqui do nosso estado funcionando, né? O setor naval, né? Empregando gente, a economia funcionando. E a gente chega num momento desse, é surpreendido por uma crise dessa, uma pandemia, e o governo, ao invés de tomar medidas de amparo, né, de amparo social, de viabilizar condições, né, para o empresariado, no sentido de garantir que essas empresas, principalmente as pequenas empresas, se mantenham de pé, para que elas possam também manter os empregos. Não, o governo vira as costas para o Brasil, né, e dane-se todo mundo. Como a Dani falou, né, ontem ele disse o Idaí, né, ele está dando Idaí para o Brasil.
Então, pega uma situação como essa, né, e a gente vê a falência do Estado mínimo. A gente vê a falência do Estado mínimo. As políticas neoliberais que vigoram no Brasil, posso dizer até assim, ultraliberais, que vigoram no Brasil desde 2016, quando o governo Temer assumiu, foram em prejuízo da classe trabalhadora. Eles deram um golpe, né, fizeram votar uma lei, a nova lei trabalhista, 13.467, não é isso? Que enterrou diversos artigos da CLT. E qual era a promessa, Serafim e Dani? A promessa era gerar emprego, né? Trabalhar na perspectiva de gerar emprego e desenvolvimento. O desemprego aumentou. Aliás, antes eles já tinham aprovado aquela terceirização irrestrita, né? Sem fim, precarizou, né, as relações de trabalho de tal forma que hoje você, nas ruas, você encontra esse trabalhador aí que trabalha na recomposição de asfalto, por exemplo. Se você perguntar para ele se aquela é a empresa originária do contrato inicial, ele vai dizer assim, não, nós somos a 6ª, 7ª, 8ª empresa. Não é mais terceirização ou quinteirização, não. Já passou da quinteirização. Então, o que é o Estado mínimo hoje, em tempo de pandemia? É um senhor pandemônio, porque nós estamos vivendo uma crise aguda, uma situação muito difícil. E nós temos muita gente desempregada, muita gente desamparada, muita gente morando embaixo das marquises. Aí, Serafim, eu sempre falo assim, por que a gente não fala mais de socialismo? Por que a gente não ousa sonhar com uma outra sociedade? Por que não ousamos mais, né, projetar a questão da utopia como uma coisa possível? Nós temos que voltar a sonhar com outro tipo de sociedade. Essa sociedade, ela não serve à classe trabalhadora, ela não nos inclui. Você veja só, esse projeto do Witzel não está solto no Brasil. A palavra de ordem hoje do governo Bolsonaro é privatizar tudo. Privatizar tudo. Né? E privatizando tudo, nós nos privamos de tudo. Ora, só para dar um dado aqui, eu li um relatório recente da OIT. A expectativa da OIT para 2020 é fechar com 250 milhões de desempregados. Sabe o que é isso? Eu não estou nem falando de refugiados, esse pessoal não, estou falando de desempregados, 250 milhões de pessoas. É muita gente, será? É muita gente, né? Então, assim, e mais. E por que tem tudo isso? É porque há uma persistência na precarização, na exclusão, né, dos trabalhadores. Então, assim, eu acho que nesse 1º de maio é necessário, mais uma vez, a gente dizer que a saída não é esse regime capitalista. Regime capitalista, na minha opinião, só gera pobreza, só gera exclusão. Não gera desenvolvimento sustentável, não gera satisfação individual e coletiva para a maioria dos trabalhadores e, na verdade, gera violência, gera exclusão. Então, eu estou aqui assim, muito à vontade de conversar isso com vocês, porque eu sei da sua opinião em relação, né, a essa tese, a esse tema, né? E acho que nós temos que voltar a falar disso. Nós deixamos de lado algumas questões e isso tem sido muito claro. Não é verdade o que tentaram falar quando as experiências socialistas no leste europeu, né, tiveram uma interrupção, de que havia
ali, entendeu? O início de uma nova história, que era o fim da história, o início de uma nova história. É verdade, né? A luta pelo socialismo continua. A luta pelo fim do capitalismo também continua. E eu ratifico aqui, entendeu, Serafim? É necessário lutar mais pelo socialismo, falar mais do socialismo. Os trabalhadores precisam compreender que a saída dos problemas da classe trabalhadora não está nos marcos do capitalismo. Paulinho, só me dá só uma partezinha em relação ao que você está falando, sobretudo na questão do socialismo. Eu estou acompanhando o desdobramento da história das fake news e o pedido do filho do Bolsonaro para que essa CPI não vá à frente. E uma das questões em relação às fake news, e que não diz respeito às eleições, mas diz respeito ao projeto de sociedade que a gente vive, era, sobretudo, a construção de um entendimento de que o projeto Escola Sem Partido combatia, e o Madureira daqui a pouco vai, com certeza, tocar nesse assunto, porque está vivendo isso no espaço da escola, que o Escola Sem Partido criava núcleos de comunistas. Essa foi uma das grandes fake news vendida, né, para a população, e muita gente, até por falta de esclarecimento, e eu acho que também você tocou num assunto com muita propriedade também, por nossa falta de ousadia, né, porque eu acho que a gente tinha que ousar a enfrentar esse debate, e num determinado momento a gente se recolheu, isso em outras questões, porque os ataques eram muitos, mas hoje, no imaginário de muita gente, os professores e os educadores populares, todas as pessoas que, de certa forma, se doam para construir ciência, inteligência para o nosso povo, foram taxados como subversivos, aqueles que eram uma ofensa ou uma ameaça ao Estado. E a que Estado que nós estamos falando? É o que você coloca. O modelo capitalista, ele já está se mostrando hoje numa fase que a gente nem imaginava, que é o chamado necrocapitalismo, né? Onde ele não consegue mais dar resposta para determinados direitos sociais que foram construídos, né? O chamado estado de bem-estar social, e hoje ele tem a necessidade de matar as pessoas. Não à toa, você tocou no assunto com muita propriedade, a gente vê a população que mora nas ruas hoje invisibilizada por essa sociedade capitalista que não tem tempo para muita coisa. Hoje a gente vai para o atendimento no sistema de saúde e as pessoas por falta de atendimento. E a gente está falando de saúde como direito social, porque garantimos isso em Carta Constitucional. Então, assim, essa discussão sobre capitalismo e socialismo, eu acho que, como sindicalista comprometido com a construção de uma sociedade melhor, mais justa e com igualdade de oportunidade para todos, a gente tinha que retomar. Mas a gente tinha que retomar com maturidade, porque a população está muito confusa com esses meios de comunicação, e eu acho que a gente também não construiu táticas objetivas para poder alcançar a estratégia que é de informar a população acerca dos projetos que existem em relação a uma vida melhor, mais humana, mais digna e que está socialista. Acho que esse caminho do debate a gente poderia estar retomando sim, mas retomando com mais propriedade e começando por nossos dirigentes sindicais. Não é admissível a gente ainda ver trabalhador que dirige sindicato apoiando esse tipo de governo. Eu acho que o trabalhador que apoia esse tipo de governo, ele deveria largar os sindicatos, porque esse governo que aí está, ele se coloca claramente contra a organização dos trabalhadores por meio de seus sindicatos. Então, assim, se há essa perspectiva de algum dirigente sindical nesse campo, né, porque a gente tem visto muito, ele deveria ser pelo menos coerente e largar o nosso instrumento de organização, porque, na realidade, como classe trabalhadora, nós não pensamos como Bolsonaro, que fez agora um perdão de dívida para a Igreja Internacional da Graça de Deus e agora também diminuiu os impostos dos bancos, porque eles refizeram a discussão dos impostos dos banqueiros e aí perdoou ali um montante significativo, ao passo que para o trabalhador ele propõe lá congelamento dos seus salários. Então, assim, eu acho que a gente tem que repensar as nossas formas de luta, atacar o que eu estou chamando de ferida e fazer com que o nosso movimento ele consiga novamente se construir em unidade em meio à sua diversidade, mas com coerência. Então, assim, é só
um adendo que eu gostaria de fazer para a gente poder avançar nessa discussão do socialismo como tema importante dos nossos debates. Vamos, presidente. O Madureira está passando agora para o Rio de nós Janeiro. Estamos também na TV comunitária. Pela pasta Se o Madureira estiver aí, eu já o convido aqui para fazer uma saudação. Isso. Mas, voltando aqui, Rio de Janeiro, CBRJ. Isso. Está no ar agora. A gente precisa enfrentar essa questão desse debate, porque a mídia corporativa, ela, durante algum tempo, aliás, o tempo todo, faz passar uma imagem da não importância, né, do trabalho. E a questão do trabalho é fundamental. Gonzaguinha já dizia na sua letra, né, em tantas poesias de tantos autores, né, o trabalho foi cantado em versos e prosas. E estava falando com a Dani ainda agora, né? Na linguagem dos patrões hoje, nós deixamos de vender a nossa força de trabalho, deixamos de ser empregado, nos tornamos colaboradores. E a gente não tem, né, nenhuma ação dessa empresa, né, Dani? Nós não temos nenhuma ação na bolsa. Colaborador é uma ova, né? Vou dizer assim, né? Nós somos empregados. Somos empregados e a gente precisa divulgar isso, conversar com nossos trabalhadores, que eles tentam nos colocar numa situação de que a gente abre mão do nosso direito de lutar para colaborar com a empresa na opressão. Não tem como a gente... Dani. O trabalhador, ele fica tão refém. O trabalhador, ele fica tão refém que ele é colaborador, que ele veste a camisa como se ele fosse parte daquele negócio, né? Hoje a gente vê o supermercado lucrando 40% em cima das suas rentabilidades que já eram de costume. A gente tem esse dado aí do Diese. E você vê os trabalhadores na linha de trincheira. As férias foram canceladas em supermercado. Quer dizer, a gente tem trabalhador adoecendo que estaria de férias nesse período, né? Então, a gente vê o direito sendo simplesmente passado por cima, como um trator, né? A gente estava... o sindicato, ele precisou construir medidas para garantir direitos que já estavam até em decretos. A gente teve que ir em supermercados para tirar de dentro grávidas, para tirar de dentro idosos, algo que já estava lá no decreto e que os empresários, eles se recusam a cumprir. E o pior, né? A gente tem trabalhadores... Está sem som, Dani. A gente tem trabalhador se sentindo tão colaborador que ele acha que a importância dele é estar ali para o trabalho, que ele vai ser útil ali e que o empregador precisa dele. Então, essa é a política que é empregada hoje na consciência. Nós precisamos fazer, como o Serafim trouxe bem essa questão, é fazer o debate de consciência. Não está fácil conseguir a consciência do trabalhador para ele entender que, nesse momento, ele precisa se precaver, ele precisa se proteger, né? O Brasil precisa parar para cuidar, né, do trabalhador. A medida que a gente tem do governo federal não é essa. A gente já ouve aqui o Estado dizer que já não vai ter dinheiro para pagar os funcionários para o mês que vem. E isso tudo incitando que as pessoas vão para a rua trabalhar, incitando que o comércio abra. A gente já vê comerciantes querendo abrir porta e trabalhador achando que para ele é melhor ir para a rua trabalhar, porque se dentro de casa ele vai morrer de fome. Porque é essa consciência que tem sido implantada nos nossos trabalhadores. Está entendendo, Serafim? É isso que a gente tem vivido. Então, está difícil disputar essa consciência com o trabalhador.
O Madureira quer falar, Paulinho. Madureira, temos o Madureira aí, o Mário Porto. Madureira, seja bem-vindo, Madureira. Madureira. Tá sem som, Madureira. Estão ouvindo? Agora sim. Paulinho, aí, em nome do presidente da CTV do Estado do Rio de Janeiro, abraçar todos os membros que estão aqui participando dessa live, todos que estão acompanhando a live, anunciar para vocês que esta live da CTV está sendo transmitida ao vivo pelo canal TVC Comunitária, canal 6 da NET, e também pelo canal YouTube da TV e também pelo mecanismo dos Facebook, da rede social da própria TV. Então, ampliando aí o espectro das pessoas que estão assistindo esse esquenta da CTV. Eu quero aqui aproveitar o momento para chamar a atenção para algumas coisas muito importantes para os trabalhadores, para as famílias dos trabalhadores, para os filhos. Primeiro, de falar sobre a questão da educação, né? Primeiro, afirmar que nas vésperas do 1º de maio, se alguém tinha dúvida do perigo que é ficar circulando pela cidade do Rio de Janeiro, o governador decretou hoje a continuidade do isolamento social até 11 de maio. Portanto, as escolas estarão fechadas, não tem escola funcionando, o isolamento social está mantido, não existe previsão de retorno às aulas, porque tem muita gente fazendo fake news, dizendo que as aulas vão voltar, então é preciso dizer, as aulas não voltarão agora, ainda está mantido o isolamento social. Mas é importante a gente resgatar que este 1º de maio, a grande questão que nós precisamos dizer para a sociedade, para o trabalhador e para a família do trabalhador, é mostrar para ele a importância da sua força de trabalho. É o trabalhador perceber que a economia só funciona graças à sua força de trabalho. Só se gera mercadoria graças à sua força de trabalho. A mercadoria só circula graças à sua força de trabalho. O dinheiro só circula graças à sua força de trabalho, que recebe seu salário e faz o dinheiro circular. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que nós temos que voltar ao trabalho? Não, para dizer para ele que o discurso de que primeiro temos que garantir o emprego e o trabalho e depois a vida, se puder, é um discurso falso, é um discurso que leva o trabalhador para a beira da cova, que leva o trabalhador, a sua família, os seus filhos e os seus conhecidos a ficarem empilhados no cemitério, em caixões, que já está acontecendo, não é só em Manaus, em várias cidades já não é mais possível ser atendido pela rede pública ou privada para tratamento do Covid. E fica o nosso presidente da República vendendo mentiras e ilusões pelos canais, quase que obrigando as pessoas a quebrarem o isolamento social, numa ideia de que é pior a crise econômica do que a crise da vida. Ora, bolas, nós temos que esclarecer, nós temos que fazer crescer a consciência dos trabalhadores e mostrar para eles que é justamente o contrário. Quanto mais o trabalhador se preservar hoje, se proteger hoje, ele vai ter condições de recuperar amanhã. E se tem trabalhador que está passando necessidade, nós temos que cobrar das autoridades e dos empresários que ganham à custa dos trabalhadores, da força de trabalho dos trabalhadores, políticas públicas ou ações sociais que socorram aqueles que estão precisando. Não é possível o governo federal dizer que vai dar um auxílio de R$600 e nos bastidores faz tudo para atrasar o auxílio chegar na mão do trabalhador. Não é possível dizer que as famílias necessitadas vão receber cesta básica e, por trás, nos bastidores, ficar inventando critérios para atingir poucos e não atingir a maioria ou atingir todos. Então, nós temos que esclarecer o trabalhador, inclusive quando ele fica nessa, não, eu sou mais importante no meu local de trabalho, nós temos que dizer para o trabalhador que o trabalhador é importante para o desenvolvimento da economia, mas o trabalhador vivo e não o trabalhador morto.
porque é muita covardia do empresário dizer o seguinte: não, venha garantir o seu emprego. O que ele está querendo dizer, na verdade? Não, venha trabalhar para você garantir o meu lucro. Porque se você morrer, eu pego outro trabalhador e boto no seu lugar. É isso que nós temos que dizer claramente. É o interesse de classe que está em jogo. Então, para uma central de trabalhadores que tem uma linha classista, é o melhor momento para desenvolver a consciência classista na sociedade brasileira e mostrar a diferença da nossa central com relação a diversos pensamentos que existem entre os trabalhadores. E no que diz respeito à educação, gente, eu quero aqui encerrar aqui para não me esticar muito. Quero aqui fazer a seguinte declaração. Aluno está em casa na quarentena, está junto com a família. Então, estão todos sob pressão. Não sabe o dia de amanhã, não sabe se alguém está contaminado, não sabe se vai continuar a poder abraçando a família, não sabe se vai poder continuar convivendo com alguém da família ou algum amigo ou alguém distante. Então, veja, as plataformas que estão sendo apresentadas aos estudantes da rede pública e da rede privada, elas não podem ser transformadas em mais um elemento de pressão e tensão dentro de casa. As plataformas, elas têm que criar uma corrente pedagógica do bem, fazer com que as pessoas não fiquem só pensando na coisa ruim, mudar um pouco o foco, ler mais, adquirir mais conhecimento, e para o professor que está em casa, para ele também desviar um pouco o foco dos problemas que estão circunscritos à vida privada em função do isolamento social e estabelecer um vínculo virtual professor e aluno. Em hipótese nenhuma, essas plataformas podem ser para lançar falta, descontar do salário do trabalhador, fazer avaliação. Não, ela tem que ser uma corrente pedagógica do bem. Nós temos que parar de fazer mais uma pressão, mais um acharque em cima dessas pessoas e construir uma corrente pedagógica do bem para vencer a pandemia, atravessar essa jornada difícil para que as pessoas consigam lá na frente, para que todos consigam dar um abraço, um forte abraço em todo mundo, ao vivo e a cores, e mais uma vez comemorar a vida. Essa é a saudação que eu queria dar para você que está em casa assistindo a live da CTB e você que está assistindo a live da CTB também via a TV comunitária. Trabalhador unido e consciente para vencer a injustiça e este que está aí, que eu não sei nem o que falar do que é isso que está aí em Brasília, aí, porque, né? E daí? Né? E daí? A gente não consegue nem mais, né? Paulinho, vamos chamar aí o Mário Porto. O Mário Porto está aí, né, Mário? Cadê o nosso amigo Mário Porto? Tô sim. Tô aqui, escutando aqui essas excelentíssimas palavras aí do nosso amigo Madureira, nosso diretor, né? E prazer em rever o Serafim, rapaz. Eu não sabia que esse menino estava vivo, andava por onde, né? Ô menininho sumido danado. Fala aí, tô pela rua. Beleza. Cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava lá participando aqui numa outra reunião aqui, que era do CETRAB, do Conselho de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro, e mais uma vez contrariando os nossos anseios, né, da bancada dos trabalhadores. Já tem algumas menções do governo no sentido de acabar com o conselho, com este conselho também aqui no Rio. E a gente já está aí, o conselho já estamos nos movimentando no sentido de reverter essa situação, criar a grande garantia de continuidade desse conselho na briga aí de um piso justo para todas as categorias. Então, e num momento, acho que para esse 1º de maio que se aproxima aí, a gente tem uma situação bem complicada. Mas eu penso, até dentro das palavras, pegando aí um gancho das palavras do Madureira, eu penso que a gente chega num momento que passamos a fase ruim, entendeu? A fase ruim do contato entre sindicato e trabalhador. Já dá para visualizar uma sinalização do trabalhador no sentido de escutar
as entidades sindicais novamente, que já era há uma coisa de 6 meses atrás, a gente não tinha isso. A gente estava sendo ignorado por esses trabalhadores. E essa grande maioria de trabalhadores que foram eleitores desse governo que aí está, hoje já consegue, já abre um pouco do ouvido para o diálogo, já confia naquilo, já relembra aquilo que a gente falava anteriormente, antes, às vésperas da eleição e às vésperas da reforma trabalhista. Então, ele hoje sente, muitos que estão sendo dispensados hoje das suas atividades laborais, estão sentindo o peso de não ter de ter achado bom a reforma trabalhista. E isso aí, a gente tem que saber explorar essa questão. A gente tem que saber aí caminhar com esse novo cenário e fazer valer aí novamente o poder da entidade sindical, o poder que a gente consegue exercer sobre a massa trabalhadora. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que colocar no decorrer do dia de amanhã. O trabalhador e a sua entidade sindical de mãos dadas e para poder ganhar novamente o mundo do trabalho e fazer valer aí não só a preservação da vida, mas também a manutenção do seu posto de trabalho. Paulinho, tá mudo. Será que eu falei muito, Paulinho, você foi embora? Ele não gosta de falar. Não, ele tá ali. Aí, Paulinho, já voltou. Fala, Paulinho. Não, assim, Serafim, eu tô entendendo que o tempo que nós estamos vivendo, né, esse tempo de coronavírus, ele nos suscita a refletir muito, né, nosso papel de dirigente sindical, de agente político, de trabalhador, e de pensar que as mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho, elas não acontecem somente aqui no Brasil, né, elas vêm acontecendo já há algum tempo, né, em outros países, e as mudanças que estão ocorrendo, elas interferem assim, no cotidiano, interferem de forma muito drástica, né, no dia a dia de cada um de nós. Você vê só, como a gente estava dizendo ainda há pouco, até 2015, 2016, o Brasil experimentava uma certa base assim, de empregos, né? Vamos dizer assim, de pleno emprego, porque nós ainda tínhamos um resíduo, né, pequeno. Na verdade, né, a taxa de desemprego pequena, mas para os padrões, né, do Brasil, nós vivíamos, né, uma fase de pleno emprego. Ora, a última PNAD, os números agora divulgados em março, né, o primeiro trimestre desse ano, dão conta de 12 milhões e 300 mil desempregados. Isso são números anteriores à pandemia. O que o governo faz? O governo faz de tudo para piorar, né? Sim, para piorar. Nós estamos assim, o que os patrões do governo fazem para piorar? No meio de uma coisa toda, o governo edita várias medidas provisórias. Inclusive, essa última 936 foi uma maravilha para os patrões. Demissão à torta direita e forçando acordos individuais. Eu não sei quais são os números que vão ser divulgados, né, no próximo trimestre. Mas tenho certeza que esses números serão extremamente negativos. Aliás, o que está sendo posto até de nós, inclusive o Madureira disse aqui, eu queria exatamente refletir sobre isso, da importância, né, do trabalhador, da trabalhadora refletir sobre
o seu papel é de que é o seguinte, o patrão está obrigando, com base naquilo que o governo tem baixado em termos de normativas, né, em termos de legislação trabalhista, impondo ao trabalhador reduzir seu salário. E aonde que ele encontra amparo? Encontra amparo no atual presidente, no atual governo. O governo em grande parte do Congresso. Grande parte do Congresso aprova as medidas contrárias aos interesses dos trabalhadores. E aí, assim, olhando para o mundo, olhando para o Brasil, falando mais uma vez sobre, né, essa lógica do capitalismo, o capitalismo vai produzir quase 700 milhões de trabalhadores precarizados, né? Precarizados, quase 61% da força de trabalho, Serafim. Sabe o que é isso? Entendeu? Assim, 61% da força de trabalho, né, sem nenhuma proteção social, fora, né, do mundo real. O que a gente vê aqui, o trabalhador na bicicleta do Banco Itaú, um sexto do iFood, né, trabalhando 14, 15 horas por dia para R$50 no final do dia. Sim. Isso para levar para casa. Sem qualquer proteção jurídica, não tem proteção jurídica nenhuma. Então, assim, o governo tem, assim, desde 2016, a desregulamentação das leis de proteção ao trabalho estão indo por terra. Né? Leis que foram conquistadas com muito suor, muito sangue, né? Muita luta. Né? E a gente precisa dizer, nesse 1º de maio, que nós precisamos voltar a discutir os valores do trabalho, os valores que nortearam sempre a nossa luta à defesa dos direitos. Enfim, eu penso que nesta data, como eu disse, é uma data que a gente comemora, né? Sim, a gente comemora o Dia do Trabalho. Mas é importante a gente refletir sobre a nossa importância. O que o patrão hoje está, né, colocando na roda aí para a gente debater. Eles estão dizendo o seguinte: não, o que vai resolver o nosso problema é a economia. O trabalhador tem que voltar para o trabalho. Mas o CNPJ, se der algum problema, né, eles recorrem ao Estado, o Estado bota dinheiro lá para recuperar o CNPJ. Mas se o CPF falecer, não tem remédio. Não tem remédio. Então, é importante a gente entender que neste 1º de maio, que nós vamos comemorar de uma maneira diferente, de uma maneira virtual. Hein, Paulinho? E aí nós vamos querer que esse 1º de maio, ele seja compartilhado no Brasil inteiro. Paulinho, a nossa Kátia, diretora de mulheres, chegou na sala. Só me dá uma pontinha, Paulinho. Antes de passar para a Kátia, só para, nesse ponto que você traz acerca desse desmantelamento do mundo do trabalho, a gente também tem uma situação que eu posso estabelecer como periclitante, que é dos trabalhadores intermediários, do trabalho intermediário. Saiu agora uma reportagem num desses jornais local, esses trabalhadores que tiveram a suspensão dos seus contratos, que já não era grande coisa, correndo atrás aí do auxílio do governo e falando das suas dificuldades. E ainda é um grupo que a gente não tem noção da sua real quantidade de pessoas
que estão nessa situação, mas que, com certeza, nós sabemos que estão todas elas desamparadas. Então, a gente tem hoje, no mundo do trabalho, além do desmantelamento, essas novas formas de trabalho que elas também propõem uma falta de segurança jurídica. Serafim, olha só, antes de passar para a Cátia aqui, o que a imprensa corporativa, essa imprensa, a Globo e as demais televisões tiveram que reconhecer? Eles estão dizendo que são 46 milhões de invisíveis. Invisíveis. Olha o que nós somos na relação entre capital e trabalho. O Estado mínimo que eles tanto apregou, desnudou isso. Sim. No meio dessa coisa todinha, a Kátia vai dizer o quanto é mais dramático na vida das mulheres. Sim. O quanto entendeu, essa situação, o drama de muitas mulheres, mães de família, trabalhadoras, que agora estão desempregadas ou estão nessa situação de dificuldade. Não é isso, Kátia? Cadê a nossa amiga Kátia? Kátia Branco. Então, assim, é isso que a gente está vivendo aqui, 46 milhões de invisíveis, eles tiveram que reconhecer, falavam antes que era um número tal, o outro daqui a pouco era 20 milhões, aí apareceu 37 milhões, se assustaram, e agora 46, e pode chegar a 50, 60 milhões. A gente não sabe o tamanho disso, Então é isso. Cadê a Kátia Branco? Kátia Branco, nossa secretária de Mulher da CTB do Rio de Janeiro. Eu vou passar para a Dani. Dani? Ela está com o microfone desligado. Deixa eu abrir aqui o microfone dela. A Kátia está aí. Ela está, mas está com o telefone desligado, com o microfone desligado. Kátia? Não, ela está com o microfone ligado. O microfone está aberto. Voltando aqui, Serafim. Olha, eu queria... Kátia entrou? Não, fala, Dani. Olha, eu queria fazer até uma leitura aqui, É sobre o artigo 196 da Constituição, que traz a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas e que visem redução do risco de saúde. E aí me lembra a fala do Madureira, quando diz que o trabalhador ele precisa realmente ter a consciência de se autoproteger, que ele é importante para a economia, mas vivo, vivo. E o trabalhador, nesse momento, ele fica naquela questão de que se ele for para a linha de trincheira, ele vai estar garantindo a condição de não morrer de fome, Paulinho. O trabalhador hoje tem muito essa coisa, a gente vê um senso comum de dizer que se eu não morrer de Covid, eu morro de fome, E a gente tem um amparo da nossa Constituição com relação a isso. E, infelizmente, como diz Madureira também, aquele que está lá em Brasília não tem essa consciência de desenvolver isso para o povo, ao contrário, Faz uma desconscientização, se pudesse dizer essa palavra, Que é fazer com que as pessoas achem que precisam ir para a rua nesse momento que a gente necessita de que fiquem em casa. A gente vê a nossa curva não chegando. A gente vê a cada momento o número de pessoas infectadas no Brasil aumentando. Internet caiu. Internet. Caiu, acho que é dela, o Paulinho. Exatamente. Paulinho, vou aproveitar Tá aqui. me ouvindo? Agora sim, voltou. A Dani... Em Campo Grande, ô Serafim, a fila da Caixa Econômica tá indo, ela sai do Rocha Faria, que talvez vocês não conheçam aqui, vai até o Calçadão de Campo Grande. Isso significa, andando a pé, mais de 20 minutos de fila. Então, você vê, é um desgoverno, porque as pessoas estão indo para a fila sem máscara,
sem preocupação em ter distanciamento social. E o que a gente vai ver aqui em Campo Grande é o aumento das pessoas infectadas. Existem dados que hoje no Rio de Janeiro, Campo Grande, Bangu e Realengo são os locais que nós temos mais pessoas infectadas. As filas das Caixas Econômicas superlotando. Bangu só tem uma Caixa Econômica para atender a população. A Receita Federal tendo que dar conta desses CPFs, porque tanto que é importante ter um CPF hoje normalizado para receber essa ajuda do governo. Então, parece que assim, não tem intenção nenhuma que essa ajuda chegue na mão do trabalhador, chegue na mão da população. Parece que realmente isso é uma forma das pessoas a cada dia se infectarem mais, porque você vê que não tem uma medida de proteção, nem uma medida educativa de fazer com que as pessoas se protejam. Elas lançam lá, use máscara, use álcool em gel, mas as pessoas também vão se contaminar por não saber usar esse mecanismo de proteção, né? Não saber, não tem nenhuma medida socioeducativa nesse sentido de fazer com que nem o trabalhador que está lá dentro do posto de trabalho, as empresas cumprindo o decreto, mandando lá o álcool em gel ou mandando lá a máscara, mas não existe parte do empresariado uma educação para que as pessoas saibam usar esses EPIs. Então, muitas delas vão se infectando até na hora de tirar. E a gente vê hoje uma briga muito grande, inclusive que a nossa central, a CTB, ela é pioneira na luta para que haja realmente a suspensão da revisão das NRs. Porque uma das decisões deles de quererem tirar na NR5 dados oficiais já são alarmantes. Então, o que é a promoção à saúde? Imagine os dados reais, não é verdade? Então, a gente está muito preocupado com essa situação toda de incerteza, de insegurança, e a situação futura é bastante insólita, né? Bastante insólita. Mas, por outro lado, criar mecanismo que vise mil possibilidades, vamos ver. E a gente vê a cada dia o trabalhador adoecendo, né? Adoecendo porque não tem medida que vise redução dessa doença dentro dos bancos, dentro dos mercados, dentro dos ambientes de trabalho, do pessoal, inclusive da enfermagem. A gente viu uma liminar que nós tínhamos no pessoal da enfermagem cair. O TRT derrubou a liminar onde colocava os trabalhadores da enfermagem do grupo de risco em casa. Então, é isso que a gente está vivendo a cada momento, lutando para garantir direitos, lutando para garantir que nossos trabalhadores não adoeçam no posto de trabalho. Nós temos hoje no comércio, só dentro dos mercados, 100 mil trabalhadores. 100 mil trabalhadores. E a gente vê a cada dia, Serafim, Madureira, Paulinho, a gente vê a cada dia os trabalhadores adoecendo. E a aglomeração que não para. Os mercados, as grandes redes não fazem nada para diminuir a aglomeração, nada para manter o afastamento, né, social. Ao contrário. Então, assim, a gente vive um momento de muita dificuldade. O nosso sindicato dos comerciários do Rio, nós estamos lutando a cada dia, o presidente a cada dia busca juridicamente formas da gente judicializar, de colocar liminares para impedir com que a gente perca os nossos trabalhadores, percam chefes de família que saem de casa e são infectados no trabalho e levam a doença para dentro de casa, porque nós não temos nenhuma medida de proteção para que esses trabalhadores tenham um outro lugar para ficar enquanto estão nos postos de trabalho. Então, assim, comércio lucrando, com a informação do DIEESE, 40% a mais que o comum, os mercados lucrando 40% a mais do que em dias comuns, porque as pessoas parecem que acham que vão morrer de fome, acham que a comida vai parar, né? E a cada dia a gente vendo trabalhadores nessa situação adoecendo e morrendo. E a gente fica aqui, parece que estamos numa neblina, parece que entramos num corredor e tem uma neblina, uma nuvem de fumaça cinza
e a gente buscando formas de ver como é que a gente sai do outro lado, como é que a gente sai vivo, né? Vivo do outro lado. Porque enquanto a gente vê as escolas parando, os trabalhadores em casa, os alunos em casa, as mães sofrendo, porque nós mulheres, eu acho que a Kátia vai dizer isso muito bem, como nós mulheres estamos sofrendo para garantir o nosso trabalho aqui, home office, para garantir tocar a educação com as crianças, porque nós não temos didática para isso, entendeu, Madureira? A gente quase enlouquece com as crianças quando a gente tem que dar e as crianças realmente não sabem. Então, eu vou ficando por aqui, eu acho que eu vou ouvindo aí. Tomara que a Kátia com a gente aí para poder falar como nós mulheres estamos sofrendo nessa trincheira. Só fazer uma observação. Vamos ver se a Kátia Branco, ela está com problema com sono. Deixa eu fazer uma observação na fala da Dani, que eu acho que, primeiro, ela fala de um sindicato que a gente aqui da CTB tem muito orgulho, que é o Sindicato dos Comerciários, presidido pelo Márcio Aia, e essa gama de diretores que inclui a Dani, com grande responsabilidade com esse setor, né? E que hoje são trabalhadores que, de certa forma, se transformaram em serviço essencial, porque a Dani mesmo aponta, colocou-se no imaginário que parece que a comida está acabando, né? E, na realidade, as pessoas não estão indo só por necessidade, elas estão indo muito por indução, fazendo estoque, etc. e tal. E dizer que esses trabalhadores dos chamados serviços essenciais, hoje, eles são motivos de muito orgulho para a gente, Paulinho, porque a gente percebe que são trabalhadores que se colocam no mundo do trabalho com responsabilidade, ao passo que o empresariado, que poderia também ser sensível a isso e também ter uma ação muito mais proativa em relação à vida humana, só estão pensando nos seus lucros. Eu acho que esse embaralhado todo, Dani, que a gente está colocado e que o Madureira colocou com muita propriedade, porque nós não somos sindicalistas apenas para fazer badernas, né? Porque é isso que se coloca no imaginário. Nós somos sindicalistas porque nós defendemos a vida. Nós defendemos valores humanos que são muito caros e que foram conquistados nesse 1º de maio, a luta de muito suor. A conquista dos trabalhadores no mundo inteiro, ela se deu à custa de vidas. Para a gente chegar aqui, né, aonde a gente está hoje, se reconhecendo como trabalhador, olha quanta gente ficou pelo meio do caminho. Olha quantas leis, quantas ações políticas, quantas questões que só eram legítimas se transformaram em legais. Eu que sou servidor público, o Paulinho, empregado público, Mário também, a gente sabe que aos servidores públicos era proibido ter sindicato e a ação dos trabalhadores no setor público propiciou um artigo na Constituição dando a condição da gente se organizar em sindicatos. E hoje, o que a gente tem no Congresso, nesse Congresso retrógrado? Uma proposta de reforma sindical que visa cada vez mais destruir esse instrumento tão necessário para o trabalhador, que são os sindicatos, né? A reforma que está sendo proposta para o movimento sindical, a reforma sindical, ela é perniciosa. A população ela tem que entender isso, porque ela dificulta a forma de unidade dos trabalhadores em torno de uma luta que a gente já sai perdendo, porque nós não detemos as condições concretas para a nossa subsistência e temos que vender a nossa força de trabalho. Essa perspectiva de construção de colaboradores, Paulinho, você foi muito feliz nessa sua análise, é para justamente fazer com que o trabalhador ele perca o horizonte de fazer as reivindicações necessárias para as condições de trabalho dele e condições também de subsistência, porque assim, o colaborador deveria ser então um acionista, né? Deveria ser aquele cara que ele não só vende a sua força de trabalho, mas ele também usufrui dos benefícios daquele espaço. E não é verdade, né? A gente está olhando para tudo isso. O Madureira colocou uma outra coisa no campo da educação, e como profissional de educação eu quero corroborar esse entendimento. As redes sociais, a forma de ensino online não devem ser instrumento de pressão em relação ao alunado. A gente tem que combater essa ideia. Eu tenho visto meu filho e outras pessoas mais ali naquela tensão toda, tem que fazer prova, tem que entregar isso. E a gente tem percebido as doenças emocionais, Dani, você que mexe com essa questão de saúde na nossa pasta dentro da CTB, as doenças emocionais só crescendo e destruindo cada vez mais o otimismo das pessoas. Então a gente tem que combater isso. A outra questão que eu quero colocar, só para finalizar, Paulinho, e deixar a Kátia falar, ela conseguiu já o som, é dizer assim,
O que a gente tem visto de ação concreta, Paulinho, são as pessoas mais humildes sendo colaboradores. Agora mesmo, o Márcio Aia nos ajudou, a Associação dos Dinossauros do Funk, que promove funk das antigas no Rio de Janeiro, fazendo recolhimento de alimentos com cestas básicas para atender ali as pessoas que, na sua maioria, trabalham informalmente e, muitas das vezes, até desvalido de qualquer ajuda de governo ou qualquer outro organismo. Então, a gente tem percebido que, de baixo para cima, a gente vê uma movimentação de solidariedade. Tomara que lá de cima as pessoas também tenham essa sensibilidade. Esse recado eu quero deixar aí, para que a gente possa pensar num mundo melhor, numa luta, que a gente incorpore todos os trabalhadores e toda a população em torno daquilo que a gente acredita que é o caminho. Não sei se a Kátia já resolveu o som, mas eu queria resgatar aqui uma opinião que o Mário levantou sobre a importância do sindicato. E é bom que nossa live esteja sendo repercutida pela TV comunitária, né, e por outras mídias, para que esse alcance seja, né, muito maior. Há uma subnotificação, né, já comprovada, né, noticiada pelos órgãos, da imprensa oficial, que a gente sabe perfeitamente que isso pode ser extremamente ruim para nós. Eu ontem assisti uma entrevista de uma liderança do movimento comunitário. Um movimento comunitário lá do Alemão, mas ele tem relações com outras comunidades. E os números que ele divulgou são números muito expressivos, de pessoas que moram em comunidades. E pessoas que moram em comunidades são trabalhadores, são trabalhadoras. Não é uma outra espécie, né? É a classe trabalhadora que mora nas comunidades do Rio de Janeiro. O Mário levantou uma questão que eu acho que a gente podia explorar um pouco mais aqui, né? Que é a importância do sindicato. As pessoas podem informar aos seus sindicatos dos problemas que estão acontecendo nas respectivas empresas. Porque esses números, essas informações precisam chegar. Ontem, a Dani já levantou aqui, ontem o STF derrubou uma das pretensões do governo Bolsonaro, desse mensageiro da morte, que estava embutida na MP, na medida provisória 927, de desconsiderar o coronavírus, Covid-19, como doença ocupacional. E a gente precisa entender, nós trabalhadores, de que isso precisa se materializar em ação legal. Né? Como que nós vamos instituir nos sindicatos os procedimentos legais de cobrança, né, do direito daquele e daquela que tenha sido, que tenha adoecido ou que, infortunadamente, tenha ido a óbito. Né? É um direito que precisa ser materializado. E a subnotificação depõe contra a classe trabalhadora. Então, o Mário levantou uma questão que a gente pode abordar aqui um pouco mais profundidade. Gostaria de ouvir o Madureira, gostaria de ouvir a Kátia, né, o próprio Mário, você, que tentaram demonizar o sindicato, né, tentaram demonizar os movimentos sociais. Aliás, tentam o tempo todo demonizar os sindicatos, demonizar os movimentos sociais, os partidos políticos, demonizar a política, tentam fazer crer, né, os trabalhadores, crerem que essas instituições, elas são contrárias aos interesses dos trabalhadores. Mas, neste momento, aqui eu quero, em nome da nossa central, da CTV, dizer o seguinte: são os sindicatos a sua principal proteção. Os sindicatos são a principal ferramenta
ferramenta que os trabalhadores têm para poder fazer valer o seu direito, né? Então, vejam só, o governo foi derrotado, o STF derrubou essa pretensão do governo, mas só vai se materializar em direito se nós exercermos esse direito. Então, eu já faço aqui um apelo, né, de repercussão dessa exigência de que a gente notifique o sindicato, informe o sindicato dos problemas que acontecem nas nossas empresas. Vejam só, eu sou trabalhador da SEDAI, uma empresa pública que não está distribuindo equipamento de proteção individual. Nós já tivemos mortes, nós temos diversas pessoas que estão adoecidos em casa, hospitalizados. Você falou do pessoal da serviço essencial, né? Todos esses serviços essenciais, Está liberado aqui para mim, inclusive. Mas fundamentalmente o pessoal da saúde, que está na linha de frente, né? Eu imagino como está a cabeça desses profissionais. E dos familiares, né, Paulinho? Dos familiares, né? Então, eu queria aqui passar para a Kátia, né? Kátia Branco, você já está podendo falar, minha amiga? Está com problema ainda no microfone dela. Vou passar aqui para Madureira. Madureira? Kátia, tem o microfone ainda. Cadê a Kátia? Ô, Paulinho, me permite uma parte aí do que você falou, por favor? Tira. Tá, microfone. Paulinho, Fala, Kátia. Fala, é o aparelho da Kátia. me permite só uma parte que você falou. Sim. Quando você fala que os sindicatos, né, eles precisam fazer a parte, né, com essa questão, principalmente que foi derrubado, né, o parágrafo 29, que torna a Covid como ocupacional, nós temos que colocar para frente e judicializar, porque vão vir com a conversa ainda pedindo nexo. Mas que cabe ao sindicato judicializar e depois ver como é que fica. Porque se ficar esperando nexo ou comprovação, também vai dar ruim. Tem que se apropriar, que agora é doença ocupacional, e mandar para frente. Porque depois a gente descobre o nexo e vamos ver como é que fica. Então, o sindicato, nesse momento, os jurídicos do sindicato precisam cumprir papel de não entrar nessa questão da comprovação. Porque senão vai fazer o jogo do patrão. Vai fazer o jogo. Principalmente o pessoal do banco, pessoal do comércio, dos mercados e o pessoal que está na trincheira. Porque não tem como um profissional de saúde estar infectado e dizer que foi no ônibus. E dizer que foi em casa, que foi o marido que trouxe, não foi a esposa que se infectou no hospital. Então é importante que os sindicatos rompam com a questão da comprovabilidade, de nexo e avançar na perspectiva que nós precisamos judicializar e depois ver como é que fica o negócio lá na frente. Kátia, acho que a Kátia entrou. Não, acho que a Márcia é pro Mário. Ô, Mário, liga seu microfone, Mário. Mário, Opa, Liga seu tá dando microfone pra aí, ouvir Mário. aqui. tá ligado agora. Eu tava aguardando aí se vocês iam, quando que vocês iam passar, rolar a bola pra cá. Beleza? Dá pra falar. Beleza. Então, é mais ou menos o recado, Paulo, é mais ou menos esse aí que você captou, entendeu? É a gente buscar em consonância aí com o que a Dani coloca, entendeu? Tem que mudar o sentido da questão. Mudar. No momento que a gente tiver pegar esse protagonismo para as instituições, a gente vai conseguindo mais credibilidade. Eu gostaria até já aproveitando essa oportunidade, que eu vi uma matéria que o presidente da OIT lançou uma nota sobre a questão, envolvendo a questão dos efeitos da pandemia. Seria importante você pedir o nosso amigo lá da CTB Nacional, representante lá na OIT, acho que é o Gaúcho, se não me engano, né? Para ele fazer uma livezinha e você divulgar aqui pra gente. Aqui nos pontos principais aí dessa nota que a OIT divulga, e a gente poder
pegar isso aí e municiar aqui para dentro das nossas bases também. É mais uma outra coisa. Que as questões do governo nosso aqui mesmo, do nosso governo nacional, a gente não tem muito o que acrescentar, né? A gente só vê aí eles tomando porrada a cada minuto, eles mesmo acendendo. Eu vejo em vários momentos que eles mesmos estão acendendo a dinamite no próprio corpo, mas nós temos ainda um Congresso e um Senado que está em cima do muro. Entendeu? A gente vê nas duas, pelo menos o que eu vi, nas duas palavras do Rodrigo Maia em rede nacional, ele não saiu de cima do muro. Então isso é preocupante, porque as nossas funções estão ali dentro do Congresso e do Senado. Então, se ali não movimentar, não é só essa temeridade do governo que vai nos ajudar. Então, a gente acho que buscando trilhar nesse caminho aí de resgatar a confiança do trabalhador e ter as informações do trabalhador dentro das entidades, a gente vai dar um grande salto aí de qualidade e de reorganização do movimento sindical aqui no nosso estado e no Brasil também. Mário, assim, eu vou passar por Madureira, mas é o seguinte, o resultado das nossas eleições, elas mudaram o curso no Brasil, né? Hoje nós temos um governo de extrema-direita, um governo que a gente pode dizer que é um governo mensageiro da morte. Né? No meio de uma situação como essa, seria natural que o governo federal movesse todas as suas energias para enfrentar, né, essa pandemia e salvar vidas. Ora, o que o governo fez aí recentemente? Mandou embora todos os diplomatas da Venezuela. Assim, tomou a medida, né, de expulsar os diplomatas da Venezuela. A mídia, né, esse governo aí vive falando mal da Venezuela. Pois bem, a Venezuela, que tantos falam mal, está lá, entendeu? Assim, está conseguindo enfrentar, e hoje as informações que chegaram dão conta de 10 mortes, lamentavelmente 10 mortes, né? Mas é um número infinitamente inferior ao que acontece aqui no Brasil. A mesma coisa em Cuba, né? Que tanto o pessoal fala mal, demoniza Cuba, está lá, entendeu? Enfrentando, né? Porque investe na segurança, na defesa da vida. Os países que tomaram iniciativas, né, no sentido de mover todas as suas energias, todos os seus recursos, para que fosse gerado condições de garantir o isolamento, né, garantir as condições de saúde das pessoas, de equipamento de proteção fossem, né, distribuídos. Esses países estão tendo hoje números bem reduzidos, né, de Covid-19. Né? Outros países nem chegaram a ter, como, né, tem uma notícia aí, né, do Vietnã, e outros países. Mas, assim, o que nós estamos assistindo aqui no Brasil é exatamente o contrário. Né? Madureira disse aí, o presidente foi perguntado, né, sobre a situação, né, dos números, né, nós passamos de 5.000 mortes, e ele respondeu de forma muito irresponsável, né, e daí? E daí é que nós precisamos, entendeu, né, dizer ao presidente que ele está errado, que o governo deveria estar pensando em salvar vidas. E nesse aspecto, eu acho que Madureira tem razão quando ele diz o seguinte, quem move a economia é a força de trabalho do trabalhador. Não existe condições de gerar valor se não for através do emprego da mão de obra do trabalhador. E para nós continuar gerando valor, continuar fazendo a economia girar, a gente precisa estar vivo. E a gente só vai estar vivo, né, Madureira, se a gente estiver em casa.
se a gente conseguir ficar vivo, né? Então, eu passo aqui para o Madureira continuar aí esse debate sobre, né, o que o nosso presidente tem dito, né, e que a gente pode falar para os nossos espectadores, nosso compositor que acompanha essa live agora, é de que nós somos contrários, né, ao que o governo tem dito. Né? Inclusive, tenho certeza, Madureira, que muitos eleitores do presidente hoje estão arrependidos, né? Porque estão vendo nas suas atitudes uma atitude criminosa, né? Uma atitude de um irresponsável, não é isso? Paulinho, só uma partezinha antes do Madureira entrar. Gente, só um segundo, Mário Porto. Madureira não está na sala, gente. Ah, tá. Madureira saiu, né? Tá. Então vamos lá, Mário. Desculpa aí. Só uma partezinha. O povo, a grande massa, a grande parcela do povo, que é a massa trabalhadora, ela não tem jeito, é coisa que não vai mudar nunca. Ela fala pro lado, ela não fala pra frente. Ela precisa de alguém que fale por ela. Aí ela fala pro lado. E ela fica ali. Como já a gente vê aí, ela fica na fila da Caixa Econômica, na fila da lotérica lá, se hostilizando. E isso é que esse governo fascista quer, que todo mundo fique ali, hostilizado, se humilhando ali, esperando a migalha. Tem aí milhares de acessos que foram feitos no dia 7 de abril, que eles simplesmente pegaram aqui naquele dia 7 de abril, jogaram fora, jogaram na tanto lixo. E não dá condição, e não deu também, e não criaram até hoje a alternativa dessas pessoas que fizeram acesso no dia 7 de fazer um novo acesso. Era o mínimo que eles tinham que fazer. São mais de 360 mil pessoas que estão nesse caso. Eles não estão nem aí para essas pessoas, não querem buscar uma solução. Ou seja, ele quer que o povo continue se humilhando. Aí é onde eu digo que é o momento da gente buscar essa parcela aí que fala, que fica lá falando pro lado, e pegar e vamos cá, deixa que eu falo com você, vamos lá, vamos aqui, vamos junto, vamos tomar, que a gente vai falar novamente com vocês. Deixa eu te representar novamente. É essa questão, porque é justamente isso. Essa parcela hoje, boa parte dela já enxerga a merda que fez. Desculpa. Então, Paulinho, deixa eu ajudar nesse debate também sobre a questão do sindicato. Eu acho que você trouxe a nossa responsabilidade aqui, uma reflexão importante acerca do nosso instrumento. Primeiro, acho que é entender isso. Sindicato é instrumento de luta do trabalhador e da trabalhadora. O que tentam vender em relação ao sindicato, diferente disso, é ilusão, é para tentar nos dividir. Por isso que nós, da CTB, defendemos a unicidade, porque a gente entende a unidade para lutar, né? A unidade de todos os trabalhadores. Não foi à toa que aquela frase célere chegou aos nossos corações e ganhou corpo e alma. Trabalhadores univos, nós somos trabalhadores, classe trabalhadora. A primeira, acho que questão que se coloca é isso. Todos nós que estamos aqui olhando as notícias de internet, ficamos consternados, a palavra é essa, e repudiamos as ações dos empresários de Campina Grande, da Paraíba, colocando lá os trabalhadores amordaçados à frente das suas lojas para poder reabrir o comércio, em detrimento da vida humana. E é o que a gente está colocando aqui. Não há preocupação com a vida das pessoas. O empresário que ele tem uma ação dessa, com certeza ali, fazendo todo tipo de ameaça àqueles que não aderirem àquele movimento dele, com certeza ele mostra a sua desumanidade, né? A mesma coisa o presidente, quando fala aí daí para 5 mil e poucas mortes já registradas nesse país, e depois o seu filho vai para a rede social dizer que ele é tudo uma gripezinha, que ele ficou doente e ele já sarou. Então, assim, é o quadro que nós enfrentamos. Nós tentando aqui defender a vida e a incolumidade dos trabalhadores e aqueles que deveriam também estar ombreados conosco para a gente transformar essa sociedade, fazer de fato com que ela seja melhor, vivendo isso.
falar também assim que é muito triste para a gente que teve uma experiência. Eu quero chamar a atenção aqui porque a minha coordenadora do sindicato, a Regina, do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas do Estado do Rio de Janeiro, né, o Sintuperj, a Regina, lamentavelmente, trouxe para a gente a informação da aluna Maria Eduarda, de 19 anos, né, irmã do nosso professor lá, que é voluntário, mas que também leciona lá junto do pré-vestibular social, a morte dessa jovem de 19 anos. Então, a questão da Covid-19 é muito séria. A gente tem que se cuidar, a gente tem que seguir as orientações das autoridades sanitárias que estão apontando o isolamento social como uma das medidas para não proliferar esse tipo de doença que tem feito vítimas no mundo todo. Não é gripezinha, não é mimimi, não é sabotagem em relação ao governo. Na realidade, é proteção à vida humana. O que a gente está lutando aqui é pela proteção da vida humana. É dizer que quando a gente fala da higiene, e que agora acho que vai se incorporar na questão mais do hábito das pessoas, né? Acho que essa história do álcool gel que foi vendido aí vai também ganhar corpo, né? Apesar de eu acreditar que o sabão de coco com a água também ajudava bastante na questão da higienização, e a gente está percebendo também uma jogada por trás de tudo isso aí, de comércio, né? De fazer comércio. Mas eu acho que a questão da higiene vai entrar na pauta das pessoas. Eu acho que a questão da utilização racional dos meios de internet, das redes sociais, também vai entrar na pauta. Então, nós, como trabalhadores, Paulinho, Mário, Dani, a gente vai ter que, enquanto dirigentes do movimento sindical, repensar nossa forma de ação e de diálogo com a população e com os trabalhadores de uma maneira mais específica. Porque essa sociedade mudou. Verdade seja dita, depois dessa pandemia, a sociedade que a gente vai ter é uma nova sociedade onde até a força do trabalho ela vai estar sendo trabalhada de uma maneira diferente. Eu estou trabalhando muito mais em casa do que habitualmente. Aí tem um gasto menor, porque a gente se alimenta diferente do que na rua, mas eu estou trabalhando 12, 13 horas em casa, porque a gente formula, dialoga, anota aqui, acolá, muito mais do que eu trabalho habitualmente, né? Porque a gente consegue ali estabelecer 8, às vezes chegando a 9 horas. Eu estou conseguindo trabalhar 12 horas. A companheira está até achando que eu estou enlouquecendo, porque toda hora a gente tem que responder, dialogar, vai aqui, vai ali, fora as ações humanitárias que a gente tem desenvolvido, né, Paulinho? Porque também faz parte da nossa luta ideológica. Mas retomar a discussão de que o movimento sindical vai ter que ser repensado, os trabalhadores vão ter que ser informados, todos eles, de que sindicato é instrumento de luta. Sindicato é o instrumento de luta de vocês. Qualquer coisa diferente é falácia, é conversa fora, e vamos fazer essa luta. E viva o 1º de maio. Se possível, botar aí o vídeo da CTB Nacional, porque eu acho que é um vídeo maravilhoso, Paulinho. Vê aí com a nossa produção, porque eu acho que a gente ainda tem um tempinho aí, não sei, vê com o Madureira, com o Zero. É um vídeo que o presidente Adilson, junto de toda a direção, ele faz uma discussão histórica, né, e retoma pontos importantes do 1º de maio e que vale a pena para essa moçada toda se apropriar. Valeu? Serafim, assim, antes da gente encerrar, a gente já está quase encerrando essa live, eu queria ouvir a Kátia, mas a Kátia está com dificuldade na conexão, né? Mas assim, o que a gente... Paulinho, acho que o problema lá é entre o fone e o celular. Não, mas é o seguinte, o que a gente Mário, pode... eu não vou deixar você ficar falando da minha amiga não, tá? Só quero te dizer isso. Nós estamos no ar. Então, assim, tem que tomar cuidado quando a gente fala do jeito seguinte. O que a gente pode tirar como lição desse debate aqui? Nós estamos falando sobre a questão do 1º de maio, né, da data que acontece, né, amanhã, dos eventos que acontecem amanhã. A CTB, através da sua página, vai estar transmitindo, né, pelo seu canal de YouTube. É um 1º de maio que, pela primeira vez, vai acontecer fora das ruas, vai acontecer no espaço virtual.
e nós estamos chamando de 1º de Maio solidário. Solidário por quê? O meu amigo Serafim, Mário, Dani e os demais que estão nos acompanhando nessa live. É porque nós estamos resgatando essa questão da solidariedade. Muitas famílias, muitos pais de família, muitos trabalhadores e trabalhadoras estão passando necessidade por conta, né, das medidas que foram adotadas pelos governos Temer e Bolsonaro, né, pelo desemprego que nós estamos passando aqui, né, no país. Esses números, Serafim, que estão divulgando de 40, 46, 50 milhões, eu estou vendo aqui, né, um dado da PNAD divulgada este ano, que nós vamos ter em torno de 65 milhões e 900 mil pessoas, né, pessoas que não procuram mais emprego e não são os quase milhões de desalentados. Então, esses números aí que estão divulgando, dos invisíveis, Mário, nós podemos ver chegar ali a quase 70 milhões de pessoas. Essas pessoas têm parte dessa família. Nós estamos viabilizando em todo o país, cesta básica, amanhã mesmo nós vamos estar realizando o Sindicato de Metalúrgica, vamos estar distribuindo lá na Lapa, né, a marmita solidária, são várias iniciativas, porque o nosso país, ele, como disse, deu um cavalo de pau. A gente vivia um momento de pleno emprego, hoje nós vivemos um momento de grande desemprego. E a gente não vê medidas do governo para diminuir ou mesmo eliminar esses, né, desconfortos que muitos familiares, muitas famílias brasileiras estão passando. Então, amanhã, o 1º de maio, que nós vamos fazer, Mário, virtual, né? Nós vamos ter lá o papel, a fala das centrais sindicais, de lideranças políticas. A gente tinha até uma expectativa de que o Papa gravasse, né, uma mensagem para ser divulgada. Vamos ter algumas personalidades do mundo artístico, mas o que vale é a mensagem do 1º de maio. Esta é a mensagem que a gente precisa fazer e chegar aos ouvidos dos trabalhadores. 1º de maio conta uma história, fala de nós, trabalhadores e trabalhadoras. E mais do que nunca, né, parodiando aí o governo Lula, nunca antes na história desse país a gente precisou ratificar a nossa condição de trabalhador, de reconhecer a questão da onde a gente veio, né, e aonde a gente está. E o que a gente precisa para fazer o nosso país voltar a se desenvolver, a gerar emprego, a gerar renda, né, e gerar um projeto nacional de desenvolvimento com inclusão de milhares de trabalhadores e trabalhadoras para que o nosso país volte realmente a ser um país digno e justo. Eu acho que essa é a mensagem que a gente precisa fazer chegar, né, do reconhecimento, né, de que somos importantes demais para a economia brasileira. É verdade. Mas a economia não é mais importante do que a vida. Né? A gente reconhece que a nossa força de trabalho é que faz a economia girar.
mais alto lá, seu Bolsonaro. Eu quero viver. Eu preciso de estar só com limão e água tônica. Quando eu comprar o limão e água tônica. A economia continuar. A economia, ela pode esperar. Se a empresa falir, Mário, eles têm condição de se recuperar. Aliás, no Brasil, né, dos capitalistas, quantas falências fraudulentas já aconteceram, né? E eles retomaram, né, as empresas com outras fachadas, com outros nomes, não é isso? Travou. Paulinha. Travou. Acho que caiu. Deram calote nos trabalhadores. A gente está ratificando aqui a nossa condição de pertencimento da classe trabalhadora. Essa é a mensagem que... Kátia, será que agora a gente te escuta? Para eu queria saber se o Alberto tem condições, no encerramento, colocar esse vídeo aí que o Serafim está falando. A gente não se preparou para isso, Serafim. Mas se a Kátia estiver na sala, eu gostaria que ela pudesse falar. Paulinho, a gente não vai conseguir transmitir o vídeo, mas vai disponibilizar aí na página da CTB. Então tá, então vamos aqui para as considerações finais. Passar para a nossa amiga Dani. Começa pela mulher. Isso. Fala pela Kátia também, Dani, por favor. Falar por todas elas. Pois é, nós somos as mais importantes mesmo. Para mim é uma tristeza minha amiga, secretária de Mulheres da CTB, não ter conseguido falar. É uma mulher de luta que nos representa muito bem, uma bancária, uma mulher de fibra. Então, assim, gostaria muito que ela tivesse falado, porque ela tem muito para dizer sobre nós. Né? A Kátia não conseguiu entrar no... E agradecer muito aqui a essa oportunidade, quero agradecer ao meu presidente, que está aí nas trincheiras de luta, de fechar as convenções, né, para garantir os direitos dos trabalhadores, no momento que a gente vive aí a nossa campanha salarial, também online, né, uma campanha salarial muito diferente desses 5 anos, né, a nossa 5ª campanha salarial agora, bem diferente das anteriores, né, mas com muita fibra, com muita luta, para garantir os direitos dos trabalhadores, principalmente hoje o direito de saúde aos trabalhadores, né? Parafraseando os colegas que já me antecederam aqui, os dirigentes de luta também, que sem saúde realmente não se faz nada, que a saúde hoje é a pauta que nos unifica, a saúde hoje é de todos nós precisamos respirar essa palavra em busca da saúde, pelos direitos sociais, pelos direitos econômicos, para que o Estado seja responsável realmente pelas vidas, para que esse presidente que está aí, que não nos representa, que não representa o trabalhador, mas que veja que a categoria. E agradecer, Paulinha, a você, mais uma vez, aí pela oportunidade. E deixar aqui, só para fazer aqui uma informação, o Sindicato dos Comerciários do Rio, hoje, o Márcio, na pessoa do presidente, que nos representa muito bem, disponibilizou um canal de denúncia da Covid para os trabalhadores de mercado. Eu sei que os diretores hoje estão aí nos ouvindo, porque nossa diretoria é uma diretoria aguerrida, uma diretoria que realmente não foge à luta, que está em todas, que tudo que pede para a gente, enquanto diretores, a gente está lá na frente da trincheira como comerciário de fibra que somos. Então, agradeço muito, muito, muito aos e também a nova diretoria, né? Aos novos diretores que estão chegando, que são já pessoas que já estão se mostrando com muita personalidade, com muita vontade de lutar pelos direitos dos trabalhadores do comércio. Então, nosso canal de denúncia, Paulinho, é o 964 65 5930. Eu estou ficando seca. 964 65 5930. Aos colegas aí, dirigentes da CTB, que conhecerem aí os trabalhadores de comércio, de mercado em geral, né? De comércio em geral, pode divulgar nosso telefone, está na página do Sindicato dos Comerciários, está no site, está no Facebook,
que é um canal que nós vamos ter direto aí para tomar medidas na questão política, na questão judicial e acionando a plataforma de governo, os meios competentes do governo que nós temos para ajudar nossos comerciários que estão na luta e na base, nos mercados. É isso. Muito obrigada. Que nós tenhamos um 1º de maio com toda a diferença, mas com muita excelência, porque os trabalhadores merecem isso. Foi com muita luta, como já foi colocado aqui, né? Mas é uma batalha memorável que nós, enquanto trabalhadores, temos e temos que nos alegrar. Viva o 1º de maio, viva a CTB. Meu Mário, passar para o Mário. Opa! Obrigado aí, Paulo. Já parabenizar aí na pessoa da Dani, todas as mulheres trabalhadoras desse nosso estado, né? E que hoje aí a mulher é a força de trabalho já em todas as esferas e com grande valia. E queria fechar aqui deixar essa mensagem final, no sentido de que a mensagem que a gente tem que passar, acho que a grande mensagem que tem que ser dada amanhã, a partir de amanhã, né, é justamente a questão de que não precisamos mais, hoje, as entidades sindicais hoje não precisam mais lamentar o que nós perdemos, e sim sair na vanguarda daquilo que a gente está conquistando. O reverso da moeda está chegando para a gente. Nós que sobrevivemos aí a essa tempestade, hoje já estamos chegando no mar de calmaria. O mar de calmaria que eu digo não ao enfrentamento ao governo, e sim de acessibilidade às nossas bases. Digo isso porque você sabe que nós fizemos agora no nosso sindicato a consulta da pauta e nós tivemos, por uma questão, um acesso à categoria online, nós tivemos uma ampla acessibilidade e tivemos um amplo retorno daquilo que a gente divulgou e daquilo que a gente consultou. Ou seja, vivemos um cenário favorável. As questões do governo, elas vão se aflorar, as brigas vão ser inúmeras. O governo nacional hoje vai, a partir desses últimos acontecimentos aí, vai se acirrar uma disputa muito grande, e essa disputa nós temos que construir, tirar vantagens dessa disputa. A gente tem que ter habilidade de saber como a gente vai utilizar aí essa queda de braços que vai acontecer dentro do governo nacional. Então, eu fico muito feliz da gente ter chegado aí, a gente chega a construção desse 1º de maio virtualmente, mas numa unanimidade ali das entidades sindicais, das centrais sindicais e as outras demais entidades. E amanhã, automaticamente, vão estar todas falando a mesma língua, que é a língua de proteção ao trabalhador, é a língua de proteção a toda a população trabalhadora e não trabalhadora, porque a não trabalhadora, com certeza, é a que a gente deixou de representar ela porque ela foi demitida, ou se não, porque ela vai entrar no mercado de trabalho. Então, um grande abraço a todos os companheiros aí, firme na luta, e que a gente vai estar conseguindo, vai estar num prazo muito curto, a gente vai estar sentindo lembranças só desse momento difícil que a gente ultrapassou e dessa infeliz doença que está circulando em torno das nossas categorias. Grande abraço a todos e força na luta. Serafim. Primeiro agradecer as pessoas que ficaram com a gente aí esse tempo todo acompanhando esse diálogo entre trabalhadores, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é um diálogo entre trabalhadores que têm responsabilidade, né? Cada um com
a sua entidade, dizer que para todos aqueles que puderem fazer o isolamento social radicalmente, façam. Aqueles que não puderem, que tomem as medidas de prevenção orientada pelas autoridades sanitárias. Dizer da extrema felicidade de estar na CTB, né? A CTB é uma central de trabalhadores que congrega vários sindicatos, vários ramos de atividade, e que no meio da pluralidade toda que a CTB está colocada ali com seus trabalhadores, o que nos une é o caráter classista, né? Porque nós nos entendemos como classe trabalhadora e hoje, inclusive, até o novo modelo de organização a partir do Democracia e Luta, que eu faço parte, ele também está ali colocado dentro da central e a gente consegue conviver de maneira harmoniosa e todos nós envolvidos com a luta. Dizer que, nesse momento, diversos dirigentes nossos nos informaram aqui das suas impossibilidades de estar participando, porque também estão nessa nova forma de modalidade, né, de debate por live. E aí é o presidente do sindicato da SEDAI, o Humberto Lemos, o Marquinhos da FESEP, ele e o Chamarelli, Igor, nosso vice-presidente, Bebel, do sindicato de Nova Iguaçu, enfim, vários dirigentes sindicais nesse momento comprometidos com a luta a partir dessa nova modalidade de comunicação com as pessoas, que é pelas redes sociais. Dizer que a gente vai experimentar esse 1º de maio de maneira virtual, mas que a gente possa ali aprender tudo isso que foi uma construção de luta, suor e vidas para a gente chegar até aqui com o mundo do trabalho, ainda que todo combatido, como o Mário Porto coloca, mas com uma grande possibilidade da gente reverter esse jogo a partir da unidade com todas as pessoas que, de fato, vão se colocar nesse processo. Eu quero finalizar dizendo da vitória da luta dos profissionais das universidades públicas do estado do Rio de Janeiro, com a contratação de 104 profissionais de saúde para o Pedro Ernesto e Policlínica Piquet Carneiro, na UERJ, né? E que a gente está aí às vésperas aí de recepcionar esses novos trabalhadores, né? Uma vitória, né? E de dizer que esses trabalhadores, apesar de serem injustiçados por esse governo do estado que pretende desestatizar empresas, ou seja, ativos importantes do estado, esses trabalhadores eles vêm para somar em face de uma população que anseia o serviço público de qualidade. E é por isso que nós defendemos a universidade pública, laica, socialmente referenciada e de qualidade, porque a gente entende que é a melhor coisa que a gente pode oferecer para a população que, de certa forma, mantém os serviços das universidades públicas. E de deixar a nossa saudação para todos e todas que, de certa forma, lutam por uma sociedade mais justa, socialmente referenciada e que a gente consiga construir igualdade das oportunidades. Vide as mulheres nossas que estão aí dirigindo vários trabalhos de maneira maestral. Muito obrigado aí, pessoal. Paulinho, congelou? Serafim, nós estamos aqui encerrando essa live de hoje. Em nome da nossa diretoria aqui, eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, agradecer aí a sua gentileza de estar com a gente, Mário, da Dani, lamentar que a nossa amiga Kátia Branco não pôde estar conosco, mas está nos assistindo. E aqui uma mensagem a todos aqueles e aquelas trabalhadores e trabalhadoras do nosso país, em especial aqui do nosso estado, em particular aqueles considerados serviços essenciais. Nossos profissionais da saúde, os empregados do comércio, os rodoviários, os trabalhadores em saneamento básico, trabalhadores do asseio. Enfim, nós temos diversas categorias nesse momento trabalhando, desempenhando as suas funções para que um mal maior não aconteça, né? Então, a nossa palavra de carinho, de apoio, né, e de extrema
alegria de tê-los, né, como parte integrante da nossa classe. Né? Todos esses trabalhadores merecem todo o nosso respeito, né, todo o nosso elogio. Então, a nossa mensagem aqui vai em direção a todos, né, e todas. E dizer o seguinte: amanhã, no 1º de maio, nós vamos estar compartilhando, né, da programação que vai acontecer nas redes sociais, mas é um momento importante para a gente refletir sobre a importância de cada um e cada uma, a importância do nosso papel na nossa sociedade e de dizer que somos nós que precisamos compreender que, para mudar o curso da história, nós precisamos interferir, né, concretamente nesse curso. Nós saímos de uma eleição que mudou a composição do Congresso, mudou para pior, já era ruim com Temer e piorou com Bolsonaro. Bolsonaro piorou, né, o país, ele é um presidente inimigo da classe trabalhadora e nós vamos o tempo todo gritar alto e bom som o fora Bolsonaro, porque Bolsonaro não me representa. Amanhã, em todo o país, é dia de gritar viva o 1º de maio e fora Bolsonaro. Então, eu estou aqui encerrando, dando vivas ao nosso 1º de maio, agradecer ao nosso amigo Zé Roberto aí por ter acompanhado a gente e encerrar essa nossa live aqui, dando vivas ao nosso 1º de maio. Obrigado, Zé, obrigado a todos que nos acompanharam. E, Serafim, dizer o seguinte: semana que vem nós vamos tentar reunir todos os nossos intelectuais orgânicos aqui das nossas empresas, nossos profissionais aqui da SEDAI, da UERJ, para a gente fazer um debate sobre esse projeto de lei do governo do Estado, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Paulo. Valeu, Zé Roberto. Valeu.